Fala galerinha, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Olha só, hoje nós vamos trabalhar nesta aula um tema relacionado ao uso dos gêneros textuais no domínio jornalístico, ou seja, textos que circulam dentro do ambiente de um jornal, tá? E por que isso é importante? Quando você passa a ler jornais com mais frequência, e jornais são veículos de comunicação de extrema importância, você tem que ter domínio de características de textos diferentes que circulam dentro desse ambiente, para que você possa ter um olhar crítico, por exemplo, sobre aquilo que é opinião, sobre aquilo que é notícia, sobre aquilo que é fato, tá? Ou dados reais. Então me acompanha aqui nessa aula para a gente poder fazer um estudo sobre alguns textos que circulam dentro do jornal. Vamos lá? Como eu havia falado inicialmente com vocês, nessa aula a gente vai estudar o que está aqui nesse slide, que são gêneros textuais que estão dentro do domínio jornalístico. Quando a gente fala de gêneros textuais, eu quero que vocês percebam que cada texto diferente que circula dentro de um jornal, ele possui características diferentes, tá? E o que é o domínio jornalístico? É esse discurso todo produzido por jornais. Então, dentro do jornal, você vê que pode circular uma notícia, pode circular uma reportagem, pode circular um classificados, que é onde as pessoas vendem as coisas. Podem circular o horóscopo, que também é um tipo de gênero textual. Pode circular, sei lá, carta ao leitor, carta do leitor, enfim. Podem circular vários gêneros diferentes. E aqui a gente vai se ater a 4 especificamente, tá? Como eu falei para vocês, é super importante a gente compreender as diferenças entre esses gêneros para você compreender aquilo que você está lendo dentro do texto do jornal, tá bom? Então aqui mudando de slide, eu vou mostrar para vocês que nós vamos estudar os gêneros textuais: reportagem, notícia, artigo de opinião e editorial. Gente, eu classifiquei aqui, criei uma subdivisão para falar de gêneros textuais informativos e gêneros textuais opinativos. Qual é a importância de nós entendermos a diferença entre esses dois? Quando você vai ler um jornal, em tese, quando a gente vai ler jornal, qual é a coisa que primeiro vem à mente? Que o jornal ele precisa ser imparcial. O que é ser imparcial? É ele não tomar partido de nenhum lado, ele não se posicionar diante dos fatos, ele só precisa passar a informação. E isso é o jornal o texto ser informativo. E dentro do jornal também, galera, circulam textos que são opinativos. Ou seja, textos em que você claramente percebe a opinião, ora do jornalista, ora do jornalista específico, de uma pessoa específica, ora a opinião de toda a redação do jornal, ou seja, de todo aquele grupo de jornalistas que compõem o corpo editorial do jornal, tá? Então aqui, para a gente poder compreender melhor, eu dividi para vocês aqui, que o jornal, dentro do jornal, textos informativos, reportagem e notícia, tá? Esses são os que mais circulam dentro do jornal, reportagem e notícia. E os textos opinativos, artigo de opinião e editorial. Então, gente, isso é importante entender porque quando você vai ler um jornal, você fala assim, nossa, mas esse jornal está sendo tendencioso. Mas vai que aquele texto ali é um artigo de opinião, é um editorial, então ele não está sendo tendencioso, ele está realmente dando a opinião dele. Se você não concorda com a opinião dele, tudo bem. Se a opinião dele, por exemplo, te deixa, como é que eu vou dizer assim, confrontado, e você, não quero ler porque essa opinião eu discordo dela totalmente, então você não lê aquele jornal específico. Você não lê, por exemplo, o Correio Brasiliense, você não lê o Jornal de Brasília, você não lê, sei lá, o Estadão, a Folha de São Paulo. Por quê? Porque a gente sabe que alguns jornais têm alguns posicionamentos frente aos fatos políticos, aos fatos sociais em geral, tá? Então tomem cuidado com isso. Agora, aquilo que é notícia, aquilo que é reportagem, a gente precisa compreender melhor que esses textos, em tese, são textos informativos. Então vamos mudando aqui de slide, gente. Nós vamos compreender, eu coloquei para vocês, primeiro para a gente compreender, o que é a notícia e o que é a reportagem. Nós vamos estudar esses dois gêneros juntos. Por quê? Porque ao estudar esses dois gêneros juntos, a gente cria aquilo que é semelhança entre os dois e a gente coloca aquilo que é a diferença entre os dois. Bom, primeira coisa, eu coloquei aí nessa coluninha do meio 6 perguntinhas. O que,
Quem, como, onde, quando e por quê. Gente, quando a gente se depara com esses dois gêneros, o que é importante compreender? Que eles, em tese, um texto de reportagem e notícia bem escritos, em tese ele tem que minimamente responder a essas 6 perguntas. Tá? Então, quando você encontra lá o quê? O que aquela reportagem, aquela notícia está falando? É um fato? É um tema? Então, o quê? Quem? Quem é que provocou aquilo? Quem é que fez aquilo? Pode ser uma pessoa, pode ser um governo, pode ser um grupo de pessoas, né? Pode ser uma ideia. Então, quem fez aquilo? Como fez? Onde fez? Como são os mecanismos, né? O onde é em que lugar mesmo, o quando é o tempo em que esse fato, né, ou esse tema está sendo desenvolvido e o porquê que fez isso. Né? Então, essas 6 perguntas elas precisam ficar bem esclarecidas ali nos 2 textos. Tá? A notícia ela se atém claramente aos fatos. Tiago, você falou ali agora em cima que a reportagem também é um texto informativo. Então, pode ser que no meio da reportagem o jornalista traga aspectos ideológicos dele, características identitárias dele, tá? Isso não pode ser, olha só, isso não pode ser o eixo central do texto, uma opinião dele, porque já muda totalmente o gênero. Então, por exemplo, na reportagem, ele vai se ater ao tema, tá? Ele vai pegar um tema específico e vai discutir aquele tema. Vou dar um exemplo aqui. A barragem de Brumadinho, quando ela se rompeu lá em Minas Gerais. Então, pode ser um repórter chega lá e ele vai fazer uma reportagem bem aprofundada de como a coisa aconteceu, blá blá blá. E pode falar, explicar, mostrar gráficos, mostrar salário das pessoas, vida que a que as pessoas eram submetidas, enfim, pode trazer uma série de informações. Pode ser que em um momento ou outro ele deixe transparecer ali aspectos ideológicos dele. E pode ser que em certo momento isso vai comprometer a impessoalidade, a imparcialidade. Na reportagem pode acontecer? Pode. Então eu coloquei aí pode. É via de regra? Não, pelo contrário. Via de regra é a reportagem ser imparcial, ser um texto meramente informativo, de mostrar informações. Mas pode ocorrer de o jornalista acabar passando aí algumas informações de cunho pessoal, tá bom? Lá na notícia, gente, a gente fala na teoria jornalística que a notícia segue a pirâmide invertida. Então você imagina a pirâmide que dentro de uma pirâmide normal, você vê que a base dela é a sustentação, é a parte maior, é a parte que sustenta, né? Então, quando você inverte essa pirâmide, você vai ver que lá em cima vai ficar a parte que sustenta. E o que é a parte que sustenta a notícia? Gente, a gente fala que é o grau de importância das informações. Então, as informações mais importantes aparecerão no começo do texto, tá bom? E aí, à medida em que o texto vai passando, vai acabando, são informações somente complementares. Tudo bem? Então, na notícia, há o recurso da pirâmide invertida, ou seja, as informações mais importantes, o centro da discussão aparece em primeiro, nas primeiras posições, e à medida em que a notícia vai acabando, vão aparecendo informações mais complementares. Menos importantes? Não é que é menos importante, mas são complementares àquela informação central. A notícia ela precisa ser mais breve. Então ela tem que chegar logo de cara e mostrar qual é, para que ela veio. A reportagem não. A reportagem pode primeiro preparar o terreno, ela pode fazer alguma comparação e tudo mais, tá? No início do texto. Então a reportagem ela tem essa característica de não precisar utilizar a pirâmide invertida. Gente, a pirâmide invertida na notícia, ela tem a ver com uma coisa chamada lead. O que é o lead, gente? É o primeiro parágrafo daquele texto. Tá? Na notícia, o primeiro parágrafo não é o título, não é a manchete, né? Não é o subtítulo. O primeiro parágrafo a gente chama de lead. Lá no lead, gente, é quase sempre perceptível que você vai achar a resposta para essas 6 perguntas que estão aqui. O que, quem, como, onde, quando e por quê.
Qual é a lógica disso aparecer lá? É que lá, essas 6 perguntinhas, elas respondem à informação central. Então, não é a pirâmide invertida? Então, a lead é esse lugar de nós colocarmos dentro da notícia a estrutura mais importante daquele texto, que é a concentração do fato em si, né? Então, lá na lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, nós vamos colocar as 6 informações mais importantes. A pauta da notícia, gente, é mais breve. O que acontece? O texto é menor. Então, o foco é o fato. É só aquele momento específico. Então, geralmente, a notícia é um texto mais curto. A notícia é um texto mais curto. Ao passo que a reportagem, por ter que fazer todo esse aprofundamento, toda essa investigação, e a gente fala que o trabalho da reportagem é um trabalho mais investigativo, o texto da reportagem, então, é um texto um pouco mais longo, mais detalhado. E aí eu coloquei aqui para vocês que é mais propício para explorar multimodalidades textuais. Gente, o que é uma multimodalidade textual? São os vários componentes de diversas linguagens diferentes que a gente pode utilizar dentro da comunicação para encerrar aquele discurso que a gente tá fazendo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo aqui a minha reportagem, beleza, texto, mas eu quero, por exemplo, no meio da reportagem, colocar um gráfico de probabilidades ao longo do tempo de que aquela barragem poderia estourar. Aí já tem uma linguagem gráfica envolvida, uma linguagem matemática. Então, é uma multimodalidade. Se eu, por exemplo, quero colocar uma foto da barragem, já é outra modalidade textual. Se eu quero, por exemplo, explorar recursos de cores no jornal. Às vezes o jornal ele quer colocar um tema mais forte, quer trabalhar com temas que chamam mais atenção, às vezes coloca uma tinta vermelha, uma cor vermelha, então isso pode impactar. Então, multimodalidades textuais são as várias maneiras que a gente tem de utilizar a linguagem, os vários modos de utilizar as linguagens diferentes para elas comporem ali aquela comunicação. Então, é comum de você encontrar em reportagem muito mais fotos, jogo de cores, por exemplo, gráficos, tá? Mapas, às vezes, né? Que é uma linguagem, talvez uma linguagem geográfica aqui para a gente poder falar mais precisamente, tá bom? Então, gente, em tese, essas são as diferenças entre notícia e reportagem. Daqui a pouco a gente vai ver como é que isso acontece de fato, tá? Outro 2 gêneros, galera, mudando aqui de slide agora, eu vou falar um pouquinho do artigo de opinião e do editorial. Gente, eles se parecem muito, tá? Tanto é que eu criei um quadro aqui com algumas semelhanças e aquilo que é diferencial entre os dois. Bom, os dois, gente, são textos opinativos, tá? O próprio nome artigo de opinião já diz muito sobre, né? É um texto opinativo, assim como o editorial também é um texto opinativo. Número 1 aí, qual é a semelhança entre eles? Os dois são textos expositivo-argumentativos. Primeiro, eu exponho uma opinião e depois eu vou argumentar para provar que aquela opinião ali é verdadeira, para provar que aquela opinião tem força, para aquela opinião chegar até o leitor num trabalho de convencimento, certas vezes de persuasão, tá bom? Então, os dois têm esse propósito de expor uma opinião e de argumentar a favor daquela opinião. Os dois, gente, são textos provocativos. O que eu quero dizer com isso? Precisam mexer com o leitor, precisam ser construídos de maneira a provocar esse convencimento. Então, geralmente, são pautados em temas ou fatos polêmicos e atuais, porque nós temos essa característica de nos envolvermos com esses temas polêmicos e atuais. Agora, no tópico 2 aqui, galera, o que a gente está vendo? Que o artigo de opinião, ele é um texto que ele é um posicionamento de alguém específico. Então vamos lá. Quando você abre o jornal e você vê lá artigo de opinião, às vezes vem lá no topo, opinião, ou vem escrito artigo de opinião, opinião pessoal, às vezes aparece isso como pauta do jornal. Então, o artigo de opinião, ele é um posicionamento específico de alguém.
Então ele vai às vezes ser assinado por um jornalista específico, tá? Ele tem um alto grau de pessoalidade, ou seja, você olha para o jornalista e fala, não, assim, esse jornalista aqui, fulano de tal, pensa dessa maneira, tá? E ele pode, inclusive, ser escrito em primeira pessoa, tá? Gente, a primeira pessoa talvez não seja a maneira mais recomendada, né? Por quê? Às vezes a primeira pessoa ela pode demonstrar fragilidade argumentativa. Por exemplo, na minha opinião, eu acho, esse tipo de expressão pode, na hora de um debate, trazer fragilidades argumentativas. Porém, a gente não exclui a possibilidade de um artigo de opinião ser escrito em primeira pessoa. É comum no artigo de opinião aparecerem marcas de interlocução. O que é isso? São aquelas expressões dentro do texto em que claramente você percebe que o escritor do artigo de opinião está se dirigindo diretamente a você. Beleza? Essa estrutura linguística do artigo de opinião, galera, ela é uma estrutura linguística um pouco menos rígida. Né? Porque como é um texto bem pessoal, a gente pode encontrar ali uns toques de sarcasmo, a gente pode encontrar uns toques de ironia. Por exemplo, para falar de um assunto polêmico, de política, o articulista, né, que ele pode ali, por exemplo, usar uma ironia para se referir a um político ou a um fato político, ele pode usar um sarcasmo. Então a gente tem ali uma possibilidade de uma linguagem menos rígida. No editorial, galera, a gente vai... É muito parecido. Só que o editorial tem uma diferença. Qual seja? O editorial, ele é o texto que é a opinião do veículo de comunicação, tá? O artigo de opinião é a opinião de um jornalista específico. O editorial, ele é a opinião de todo o grupo de comunicação. Então, geralmente, quem assina o texto de editorial é o editor-chefe. Por quê? Porque ele fala em nome de todos os jornalistas daquela casa. Na verdade, ele fala em nome não do jornalista, mas ele fala em nome do próprio jornal em si. Então, quando você vê um jornal específico escrevendo a favor de um político, contra um político, sobre um tema específico, você vai lá, editorial. Bom, então esse é um texto de opinião, tá? Que diz muito sobre esse jornal. Em tese, ele é escrito em terceira pessoa. Como ele não carrega um alto grau de pessoalidade, ou seja, como ele não é pessoal, presta atenção, ele não é pessoal, pessoa física. Ele é pessoal, pessoa jurídica. Em que sentido? Ele é pessoal porque ele fala de todo o jornal. Mas quem assina não carrega ali a opinião dele, carrega a opinião da casa, do jornal. Por exemplo, eu sou jornalista, Tiago. Então o Tiago trabalha para o Correio Brasiliense. O Tiago pode ter até uma opinião, mas se ele escreve um editorial, ele tem que levar ali a opinião do jornal. Isso, galera, é reunido, o grupo de jornalistas, eles discutem pautas, eles discutem tendências, e aí eles chegam à conclusão de que é daquele jeito que o jornal pensa. Às vezes pode ser escrito em primeira pessoa, mas é raramente, tá? A estrutura linguística do editorial, ela é um pouco mais formal, né? Porque a pessoa não fala em nome dele, ele fala em nome de uma instituição. Então a instituição não pode, sei lá, não pega muito bem a instituição ficar com ironias, com sarcasmos e tal. Então, o editorial, por carregar o nome da redação do jornal, tem uma estrutura linguística um pouco mais formal, tá? E pode ocorrer autorreferência. Às vezes, é comum você encontrar nos editoriais expressões do tipo: aqui o jornal tal, o jornal Correio Brasiliense foi atrás de discutir tal assunto. Isso é uma autorreferência, né? Nós da redação pensamos que é incomum que tal ato político seja praticado e tudo mais. Então é comum fazer autorreferência sempre falando em torno do jornal mesmo, tá? Aqui mudando de slide, gente, eu queria só convidar vocês rapidamente para a gente ler aqui alguns textinhos para a gente poder fazer a compreensão de algumas coisas. Aqui no tópico 1, eu vou clicar e vocês vão ver aqui, ó. Olha só esse texto. Eu vou ler alguns fragmentos dele.
Casal gay é agredido com um pau cheio de pregos por se beijarem em São Paulo. Os jovens contaram à polícia que o agressor se diz ofendido, que eles estariam desrespeitando as pessoas da fila no terminal Capão Redondo, na Zona Sul. Então, olha só, gente. Um casal gay foi agredido com um pau cheio de pregos enferrujados por um vendedor ambulante no domingo 12, no terminal de Capão Redondo, na Zona Sul de São Paulo, por se beijarem enquanto esperavam um ônibus voltando de uma festa. Lucas Trindade, de 25 anos, e Caio Costa, de 20, contaram à polícia que o agressor se disse ofendido, que eles estariam desrespeitando as pessoas da fila. As duas vítimas discutiram com um homem que deixou o local fazendo ameaças de morte e voltou para agredi-los. Aqui a gente vai continuar um pouco, eu vou descer um pouco aqui a barra de rolagem, tá? Vai falar um pouquinho do tumulto lá, como aconteceu e tudo mais. Nós estamos diante de um texto, então, gente, de pauta pequena, né? Ou seja, conteúdo pequeno, é o fato em si. Nós estamos diante de um texto que não se aprofunda muito. Quando eu falo que homofobia é crime, ele até se aprofunda um pouco. Ele vai falar um pouquinho sobre o histórico de o STF usar a homofobia equiparada ao racismo. Isso é característica de reportagem? Até é, mas é muito pequeno ainda para se configurar como reportagem. Então aqui, ó, nós estamos diante de um texto informativo, de pauta pequena, que tem aqui, ó, no começo do texto, eu vou aqui, ó, estou destacando o primeiro parágrafo do texto, um casal gay até ônibus voltando de uma festa. Esse destaque que eu fiz aqui agora representa o quê? Representa a lead, a informação mais importante. Então isso é pirâmide invertida. Eles contam aqui o como, né? Ó, o como ocorreu, tá aqui, tá? Então eu tenho aqui um destrinchar do como, ou seja, as informações mais importantes estão em cima, e aí, à medida que a gente vai baixando aqui, a gente vai vendo as informações complementares. Então isso, gente, só para deixar aqui mais claro para vocês, é um texto de notícia, tá bom? Agora aqui, então, galera, a gente vai conhecer outro texto. Agora, aqui no tópico 2 do nosso slide. Eu vou clicar aqui agora e vou mostrar para vocês um outro texto, tá? Olha, reparem que é do mesmo tema. Ó, morrer por ser gay. O mapa mundi da homofobia. Agora presta atenção, gente. Eu não tô mais falando de um fato específico. Ah, Tiago, pode ser que a pessoa que fez esse texto fez motivada por um fato específico que ocorreu. Pode ser? Pode. Mas agora não é mais um fato. Agora o tema homofobia é que está em discussão. Tiago, na notícia também era homofobia, era, mas não era o tema que estava sendo discutido, era o assunto, o foco, era aquele fato específico, aquele casal ter sido agredido. Aqui não, aqui eu estou falando de um crime de homofobia, o mapa da homofobia no mundo, tá bom? Então aqui, ó, morrer por ser gay, o mapa da homofobia. 11 países ainda punem com morte as relações homossexuais. 1 em cada 3 países condena a homossexualidade. Mais de 50% dos LGBT dizem ter sofrido uma violência desde as eleições. Então, galera, olha só. Primeira coisa que vai aparecer aqui. Um mapa com a legenda dos países, né, e o histórico deles de discriminação por orientação sexual. Então percebam que aqui eu já tenho um trabalho mais investigativo. Esse texto, ele é informativo? Tende a ser informativo. Pode ser que em algum momento o jornalista traga posicionamentos pessoais dele? Pode, mas não é via de regra. Porque aqui nós estamos diante de um texto informativo, de pauta aprofundada, que explora recursos multimodais. Olha só, gente, isso aqui é recurso multimodal. Eu coloco aqui, ó, o mapa, eu coloco coresinhas para poder representar, isso é uma legenda, então tem a exploração das cores aqui para compor a informação, beleza? Então a reportagem, ela tem essa característica de explorar a multimodalidade textual. Aí beleza, ó, eu vou começar a rolar aqui, ó. O texto vai passando, eu passo aqui pelo mapa, aí ele vai mostrar, ele vai explicar um pouquinho o mapa aqui nessa parte. Aí ele vai trazer aqui, ó, no relatório Homofobia patrocinada pelo Estado 2019,
tá? Então ele vai trazer informações, vai fazer todo um trabalho de aprofundamento. Aí você vai ver, ó, vai continuar. Eu não vou ler com vocês porque é muito grande, mas eu quero mostrar para vocês como a reportagem ela é muito mais aprofundada, beleza? Olha aqui, ó. Mais de 50% dos LGBT dizem ter sofrido alguma violência desde as eleições no Brasil. Aí tais outro relato, beleza? É muito comum também, não é o caso dessa aqui, a gente chegou ao final aqui, né, com esse texto dos 50% dos LGBTs dizem ter sofrido alguma violência desde as eleições no Brasil, a gente chega ao final. É comum, inclusive, gente, quando vocês vão ler reportagem, ou em meio virtual, assim, ou em jornal, impresso, revista, por exemplo, ter tópicos, subtítulos, é muito comum aparecer isso, tá? Por quê? Como é preciso destrinchar toda a pauta, explicar detalhadamente tópico por tópico, é muito comum que as pessoas, os jornalistas, eles se utilizem de títulos diferentes, tá bom? E aí, gente, para nós finalizarmos, a gente vai agora ler o último texto da nossa aula, tá? E aqui, ó, eu vou clicar. Gente, olha só. Qual é a graça em chamar alguém de bicha? Essa pergunta, ela já é tendenciosa. Tá vendo que aqui em cima apareceu a palavra opinião? Então, quando você tá diante disso aqui, gente, você já não tá mais diante de um texto informativo. Você está diante de um texto que vai trazer posicionamento pessoal. Lembra que eu falei para vocês que o artigo de opinião ele é um texto provocativo, assim como o editorial, mas o artigo de opinião é até mais ainda? Então, olha só, começar com uma pergunta já é uma maneira de ser provocativo, tá bom? Então, a gente está aqui diante de um artigo de opinião. Tiago, e como é que eu sei que isso aqui não é o editorial? Galera, eu tenho várias características, mas eu tenho uma específica, ó. Aqui do cantinho esquerdo, tá vendo que eu tô destacando aqui o nome do jornalista? Tarciano Osório? Então eu tô diante de um texto assinado por uma pessoa específica. Então ele coloca aqui, ó, a rejeição a piadas homofóbicas parece ser seletiva. Se o alvo for Carlos Bolsonaro, mesmo quem é de esquerda e te diz progressista, compartilha. Né? Então ele está querendo dizer o seguinte, que as piadas homofóbicas, independentemente de quem seja o alvo, vai ser piada, o que não é piada, né? Então olha só, aqui ele vai inclusive contar um pouco da história da vida dele. Ó, eles me chamavam de fruta-pão, variação de frutinha, um dos tantos nomes pejorativos para se referir aos homossexuais. Não importa que eu não fosse. Alguma coisa em mim me tornava alvo de zombaria de alguns colegas do ensino médio. Vai ver que era porque aos 15, 16 anos eu ainda não havia beijado uma guria. Olha só, ele até, de certa maneira, usa um pouco de um tom irônico aqui. Ele vai dizer assim, poxa, eles me chamavam de gay, de homossexual, só porque eu não tinha beijado ninguém ainda, como se o fato de uma pessoa de 15, 16 anos nunca ter beijado uma menina, isso o caracteriza como homossexual. Então percebam que o texto ele tem recursos levemente irônicos, né? Aqui, se a gente for ler mais, a gente vai perceber isso, tá? Então aqui nós estamos diante, gente, de um texto de opinião, escrito por uma pessoa específica a defender ideias específicas, e aqui durante o texto ele vai explicar os argumentos que ele utiliza para a gente poder entender o posicionamento dele, tá bom? Então, gente, isso aqui que eu estou passando para vocês, estou aqui enrolando para baixo agora, é todo o texto dele de caráter expositivo argumentativo, ou seja, ele expõe uma ideia. Qual é a graça em chamar alguém de bicha? Ou seja, ele vai expor qual ideia? A de que as piadas homofóbicas não têm mais sentido no século XXI, uma vez que elas afrontam as pessoas, fazem mal para as pessoas, e aí ele vai provar que, independentemente de quem seja, essas piadas vão ser repassadas para frente com sentido de humor, que está totalmente errado, né, gente? Então é isso aí, gente. Acabamos de conhecer alguns gêneros que circulam dentro do texto de jornal. No próximo vídeo, a gente vai conhecer mais 2 outros gêneros textuais para a gente poder ainda se familiarizar mais com os textos e seu uso. Espero ter contribuído com vocês. Até a próxima. Um grande abraço.